Pra quem não tá ligado, existem muitos animes que são adaptações de visual novels, e muitas dessas visual novels têm conteúdo adulto. Pensando nisso, eu separei 7 animes que tem VN com cenas H+18. Mas antes de qualquer coisa, se quiser apoiar o canal com algo além de sua inscrição, que é muito importante, tem também a área dos membros, porque são vocês os únicos patrocinadores dos erogues de cultura. Com isso dito, vamos abrir essa lista com Shuffle. Originalmente, essa obra é uma visual novel que recebeu o anime em 2005. Em um contexto geral, a gente acompanha a vida escolar, a vida cotidiana do Rin, que vive com sua amiga de infância, que é a Kaede. O interessante nessa história é que no passado foram abertos portais para o mundo dos deuses e o mundo dos demônios, permitindo que essas três raças pudessem conviver juntas. Então, no caso dessa visual novel, tem diversas rotas onde podemos ficar com uma deusa, ou com uma demônio, ou com uma simples humana, né, entre outras possibilidades. O papel do protagonista é ajudar essas respectivas heroínas em suas rotas. Eu até posso usar de exemplo a rota da Cia, que é uma deusa que possui dupla personalidade, devido à incorporação do espírito da irmã gêmea dela que morreu antes de nascerem. Então tem esse conflito entre as duas personalidades e a aceitação dela, o que consequentemente leva à rota de romance que tem cenas H+18. É uma visual novel adulta. Não é uma das minhas VNs favoritas, mas eu curto esse estilo de arte de 2004. Eu acho que me traz um pouco desse sentimento nostálgico, apesar de não ter vivido lucidamente essa época, porque eu era muito novo ainda, mas eu tenho esse sentimento. Então fica a recomendação, seja o anime como a visual novel também, mas é importante ressaltar que o H+18 está apenas na VN. E continuando nessa premissa mais sobrenatural, mais fantasiosa, eu não posso deixar de mencionar Neko Paradiso, que por sinal já foi a visual novel mais vendida da Steam. Eu não sei como está atualmente a popularidade, mas já foi uma das mais vendidas, sendo que posteriormente até ganhou adaptação em anime totalmente merecida. Pra quem não tá ligado, essa história se passa em um mundo onde os humanos e garotas gatos convivem juntos. Essas Nekos têm a inteligência de um humano, mas ao mesmo tempo elas agem como gatos também, né? Tem esse meio termo. E por isso elas precisam passar por testes especiais e usarem um colar de sino, que prova essa boa conduta das Nekos para o convívio com humanos livremente. Na questão da visual novel, o foco central é no cachorro trabalhando em uma confeitaria e sendo ajudado pelas gatinhas que ele tinha acolhido em sua casa. Esse é um tipo de VN que só tem uma rota possível, que é a rota harem. Cada volume de Nekopara vai desenvolver uma dupla de gatas com o protagonista, para no fim elas serem adicionadas nesse harem, então só tem uma rota possível. Que por sinal, o anime não tem foco no romance com o cachorro, ele foi totalmente esquecido na adaptação. Então se você quer ver o romance, quer ver as cenas H+18, o caminho obviamente é a visual novel. Mas se você quiser ver algo mais fofinho, assim sem nenhuma pretensão, então o caminho é o anime. Por outro lado, Princess Lover é um caso interessante nessa lista. É uma obra que gira em torno de romance aristocrático, intrigas políticas, heranças familiares e diferenças sociais. No caso, o protagonista entra de repente no mundo da nobreza, né, e passa a conviver com garotas de alto status. O Arima TP inicialmente vivia com os pais em uma vida tranquila, mas após perder sua família em um acidente de carro, ele acabou sendo acolhido pelo seu avô, consequentemente descobrindo que ele era o herdeiro de um dos conglomerados mais influentes do Japão. O avô dele era literalmente um milionário, né, cheio do dinheiro, e isso abriu caminho para ele conhecer heroínas de vários tipos dentro desse mundo de riqueza. Desde uma princesa de um país europeu, como também uma espadachim ligada à nobreza, entre outras possibilidades. O interessante dessa história é que tem anime, tem visual novel e tem até mesmo adaptação em anime H+18 para a Rota da Sylvia. Então se você busca esse conteúdo biológico de reprodução totalmente estudável, você pode jogar tanto a visual novel como também assistir a OVA H+18 da Sylvia. E continuando nessa pegada de visual novel mais antiga, uma que marcou e marca minha vida até hoje é Madikoi. É facilmente a minha favorita dentre todas que eu já joguei facilmente. Essa é uma VN que eu quero fazer um vídeo completo sobre sua história e curiosidades futuramente aqui no canal. Um vídeo completo para falar de todas as rotas do primeiro jogo. É uma promessa para 2026, é uma promessa. Em resumo, a história se passa na cidade de Kawakami, sendo famosa por sua tradição samurai. No caso, o grande foco é na Academia Kawakami, uma escola onde os estudantes praticam desde artes marciais até mesmo estratégias militares.
Nessa obra a gente acompanha o Yamato, que é descrito sendo uma pessoa extremamente inteligente, estrategista e calmo. Ele não é forte fisicamente como muitos dos colegas, mas graças à sua habilidade de estrategista, tornaram o Yamato o cérebro do grupo de amigos chamado de Família Kazama. E dentro desse grupo existem algumas heroínas com quem você pode se relacionar. Eu até dou o exemplo da Rota da Momoe, onde mostra que ela é viciada em batalhas. E por ser uma garota tão poderosa que poderia literalmente destruir o mundo, ela não tem nenhum adversário à altura, normalmente deixando a heroína entediada com essa situação. Então a escapatória para esse vício dela é exatamente o romance com o Yamato, particularmente a minha rota favorita de Majikoi. Claro, não se limita apenas às rotas com a família Kazama, tem outras possibilidades também. É importante eu falar que o anime é bom, mas ele mescla muitas coisas de outras rotas, mantendo o foco mais na Momoyo, e o mangá faz literalmente a mesma coisa. Por isso que eu falo que se você quer uma experiência mais completa, é melhor jogar a Visual Novel, ainda mais por ter essas cenas H+18 que é o tema desse vídeo. Falando ainda sobre Visual Novel famosa, temos Grisaya. Se você não conhece a VN, pelo menos eu acredito que conheça o anime. A história acompanha o Kazami Yuji, um jovem que deseja viver uma vida normal após um passado extremamente traumático, envolvendo treinamento militar, terrorismo, manipulação psicológica e perdas dolorosas. Então eu não tô brincando quando eu falo que o Yuji comeu o pão que o diabo amassou durante a infância e um pouco da adolescência também. Eu até quero comentar mais a fundo sobre essa infância dele em um vídeo separado, mas por enquanto vamos manter o foco no tema. Basicamente, o protagonista foi matriculado na Academia Mihama, onde tinha apenas 5 alunas. E rapidamente a gente descobre que essas garotas também carregavam traumas. É literalmente uns 80 ou 90% de tristeza nessas rotas de Grisaya. Eu diria que é tristeza, mas com um final satisfatório pra todas, né? Se você conseguir o melhor final possível. Principalmente no final da trilogia da terceira Visual Novel. O esquema é simples de entender. Em cada rota o Yuji vai ajudar essas heroínas a enfrentarem seus passados e superar esses traumas, o que consequentemente desenvolve um romance e de brinde tem o famoso estudo biológico bem detalhado. Eu diria que a primeira Visual Novel desenvolve as garotas da Academia Mihama, a segunda desenvolve o passado do Yuji e a terceira fecha com o protagonista enfrentando esse passado. Particularmente, eu gosto da adaptação do anime, eu não tenho nenhum problema com ela, mas é como eu sempre falo, quer algo mais completo, quer ver eles fazendo muita putaria, então você já sabe o caminho. E antes das garotas cavalos fazerem sucesso, a gente tinha garotas que duelavam montando cavalos em Walkure Romance. A obra é ambientada em uma academia de elite onde o esporte central é a justa, que é basicamente a justa medieval com lanças, sabe? E o protagonista aqui, que é o Takahiro, é um estudante talentoso e ex-Begleiter, que é um tipo de assistente estratégico e emocional do cavaleiro. O Takahiro é reconhecido como um dos melhores assistentes de cavaleiro da academia, mas abandonou sua carreira após um incidente. Durante um torneio, sua cavaleira acabou se ferindo gravemente e ele se culpou pelo acidente. Então no fim a história trabalha à volta dele sendo o assistente de alguma das heroínas. Eu diria que eu até não recomendo o anime porque ele tem um final aberto, onde a Misaki foi a mais favorecida, e a parte pesada do H+18 está apenas na Visual Novel, então se tiver a oportunidade de jogar, eu acho que é melhor ir pra VN. Por fim, falando agora de uma Visual Novel que recentemente teve adaptação e foi bastante fiel no eixo pesado, temos Nukitashi. No caso dessa obra, eu acho que você terá uma experiência satisfatória tanto no anime como na VN, já que tecnicamente os dois são pesados. Em um contexto geral, esse é o Shimoneta Reverso. Nessa história, o protagonista luta contra a Lei Eti da ilha de Seiran. Basicamente, as pessoas dessa ilha são obrigadas a terem relações H+18. Elas não podem ser puras e nem ter um relacionamento fechado, o que consequentemente, na visão do protagonista, é algo que não tem amor envolvido. A premissa é simples, o Jonosuke criou um grupo de pessoas anti-Lei Eti para derrubar esse governo da ilha de Seiran, enquanto no processo eles também aproveitam esse estudo biológico da ilha, né? Eles aproveitam isso. E como eu falei antes, o anime não decepcionou no hate pesado, por isso eu recomendo tanto a adaptação como também a Visual Novel. E no mais era isso, né? Dá até pra fazer uma parte 2 futuramente com mais animes que tem VN adulta, que tem esse teor de H+18. Por isso inscreva-se, confira o sininho, vire membro se quiser e até uma próxima!